E me veio ao coração pensar sobre julgamento com vocês essa noite. Aconteceu uma coisa semana passada, depois eu vou... Ô Mateus, aquela que eu te passei, você está com ela aí pronta, né? Depois eu vou... Não precisa ser agora não, é depois. Eu estava rolando a página do Facebook lá e vi uma postagem de um cristão e cristãos comentando. E naquele momento ali eu falei, eu não sabia muito bem o que eu ia trazer ainda, né? Mas naquele momento ali eu falei, beleza, eu vou falar sobre o julgamento. Eu acho que é um assunto assim bem pertinente para a época que a gente tem vivido e espero em Deus que a gente tire alguma lição de valia para a nossa vida, né? Como eu disse, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem o hábito de julgar outras pessoas? Julgar. Hã? Não entendi, desculpa. Todo mundo julga. Mas você vê que basta fazer a pergunta que a gente tem aquela... Será que eu levanto a mão? Será que eu não levanto? Então a gente julga. A gente julga tudo, a gente julga pessoas, a gente julga atos, fatos, né? A gente julga o tempo inteiro, é fato. Mas a gente precisa entender que essa vergonha que a gente tem normalmente de levantar a mão quando alguém pergunta se a gente julga, isso tem algumas razões de ser. E para a gente começar, a gente precisa entender o tempo que a gente vive e entender por que a gente tem essa vergonhinha, vamos botar assim, de dizer que a gente julga. Talvez seja uma falta de compreensão do que é julgar, do que é julgamento. Existem alguns parâmetros mundanos, existem parâmetros bíblicos, e a gente vai analisar um pouquinho disso aí a respeito, à luz da Bíblia, para ver se a gente entende. Queria começar com um exemplo aqui. Bem assim, suposição, tá? Isso não aconteceu, não. Vamos supor aqui que nós temos nossos filhos lá na escola, crianças e tal. E vamos supor que o professor das crianças, ele deixa de dar aula. De repente, ele começa a falar da vida pessoal dele. Aí ele conta para as crianças que ele é homossexual, como tantos outros que existem, e que ele casou com o namorado dele, que agora eles moram juntos, e que ele é muito feliz, e que ele vive a vida dele, e que ninguém tem o direito de julgar ele, né? E as crianças chegam em casa e contam para os seus pais cristãos que o professor, ao invés de dar aula de matemática, está contando da vida pessoal dele, né? Seja lá qual for, a vida pessoal dele é problema dele. E os pais, que são cristãos, eles de repente se sentem incomodados com aquilo, porque o professor, ao invés de estar dando aula, como eu disse, né, está falando da vida pessoal dele e passando valores para as crianças que não são os valores cristãos. E esse grupo de pais, então, eles se dirigem à escola para reclamar com o diretor da escola, com o responsável, e falar, isso aí não está certo, ele fazendo isso aí e tal, a vida é dele, mas não cabe e tal. E cobrando, esses pais cristãos cobram o diretor da escola para que ele tome uma posição em relação a esse professor, sem especificar o que deveria ser feito. O diretor opta por demitir esse professor, manda esse professor embora e tal, você está demitido e vai embora. Agora vamos supor que esse mesmo professor, depois de demitido, ele vai lá no seu Facebook, nas suas redes sociais, ele faz vídeos e tal e posta para os seus seguidores, dizendo que ele foi uma vítima, que ele foi demitido porque um grupo de crentes foram até a igreja e pediram a cabeça dele, e que simplesmente porque ele casou com uma pessoa que ele ama, porque ele é fiel àquela pessoa é fiel a ele, e, né, fazendo o seu disclaimer lá no YouTube e nas redes sociais. A pergunta que eu faço para vocês, qual vocês acham que seria o posicionamento dos seguidores dele, da maioria deles, né, em relação a esses pais cristãos que reclamaram lá na escola? Qual vocês acham assim, de que esses pais seriam chamados nas redes sociais? Acho que eu estou meio surdo. Homofóbicos, moralistas, né? Preconceituosos, e a palavra-chave, intolerantes. Esses pais seriam tratados como intolerantes. Não é hipocrisia minha trazer esse exemplo aqui, porque é uma coisa que acontece todo dia. A gente vive numa época em que as pessoas se sentem no direito de falar do que acham, independente de onde estiverem. Esse tipo de coisa acontece, uma situação fictícia, mas esse tipo de coisa acontece. Isso mostra que a gente vive numa época em que está difícil você discutir qualquer assunto com qualquer pessoa. As pessoas postam lá no Facebook, lá suas postagenzinhas, mas eu tenho certeza que se a maioria das pessoas pudessem desabilitar o campo de comentários, elas desabilitariam. É porque não dá.
né? Porque as pessoas não querem mais ouvir opinião, as pessoas não querem saber o que as outras pessoas acham da vida delas. Elas querem falar o que elas pensam e elas buscam pessoas que concordem com elas. Não é assim que funciona? Então, assim, nunca teve tão em alta essa coisa de que futebol, política e... Como é que é? Futebol, política e religião não se discute, né? Porque ninguém está disposto a ouvir o outro. Então, assim, se eu não posso julgar, e a gente vai puxar um pouquinho essa parte de julgamento mais para frente ainda para ficar melhor entendido, mas se eu não posso julgar, se eu não posso tentar convencer, eu também não posso evangelizar. Concordam? Porque se eu estou evangelizando, eu estou tentando mudar a religião de alguém, estou tentando mudar a percepção de alguém. Eu não posso, porque eu tenho que ser tolerante com o que as pessoas pensam, eu tenho que respeitar, eu não posso julgar. E a partir daí, eu não posso também denunciar mais o pecado. Eu, como cristão, não tenho mais o direito de denunciar o pecado, porque a gente vive numa época em que a gente não pode mais falar, a gente não pode julgar, a gente tem que ser tolerante. Eu vou fortalecer bem essas palavras, porque é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. E se eu não posso fazer isso lá fora, eu começo a trazer isso aqui para dentro. E aqui dentro, eu já começo também a sentir eu começo a me sentir numa posição em que eu não posso criticar o pecado do meu irmão. Porque os costumes lá de fora, esse espírito desse tempo, a gente começa a trazer para dentro da igreja e agir da mesma forma aqui dentro. Esse pensamento de que a gente não pode julgar as ações, julgar as crenças de outras pessoas, é o espírito dos nossos dias. É o espírito da nossa era. E eu já adianto, é errado. O que os nossos políticos fazem lá na vida privada deles não interessa. Pode ter amante que ele tiver lá, o presidente da República, desde que ele seja um bom administrador. A gente não deveria pensar assim, mas é isso que as pessoas pensam. Não é da nossa conta se pessoas do mesmo sexo casam, adotam crianças. Isso aí a gente não tem que se meter na vida dos outros. É assim que o mundo pensa. O aborto é um direito da mãe que não tem condições de criar a criança. Quem é você para dizer que ela não pode abortar? Não é isso que a gente escuta aí fora o tempo inteiro? Ah, mas por que você não adota uma criança então? É a resposta. Eu já entrei em tretas terríveis por causa de aborto na internet. A Ilane fala assim, Rodrigo, para de ser treteiro, para de ficar. Mas eu não tenho hora que eu não consigo. Eu vejo amigos... irmão, obrigado. Eu vejo amigos fazendo postagens assim que parece que sobe uma ira na gente e fala, não é possível que a pessoa não está enxergando isso. Mas as pessoas não querem me ouvir, elas querem que eu concorde, né? E como eu discordo, isso gera muito problema. A gente não pode falar de Deus, a gente não pode falar de Jesus para as pessoas, porque a gente pode eventualmente ofender um ateísta, por exemplo. E eu tenho amigos ateístas. Amigos não, colegas de trabalho, né? A mensagem que o mundo passa é essa: seja tolerante com tudo e seja tolerante com todos. Veja como é que essa mensagem é jogada na nossa cara, como eu disse, no dia a dia, na mídia, em redes sociais, de uma forma tão comum que a gente já tem a tendência natural, quando é perguntado, né, como eu fiz a pergunta aqui, poucas pessoas, só o casal ali levantou a mão, é que julgar é feio e tolerar é bonito. Não é isso? Essa é a primeira percepção que a gente tem quando se trata desses dois assuntos, julgamento e tolerância. Até babei. Só que as coisas, irmão, nessa vida, as coisas não são 8 ou 80, as coisas nem tudo é no preto ou no branco. As coisas têm nuances. Então a gente precisa saber que a gente deve sim julgar. A gente tem sim o direito de julgar. A gente tem sim a obrigação de julgar, por mais que isso soe estranho ouvir assim. Mas a gente precisa esclarecer o que é que a gente pode julgar, quem a gente pode julgar, quando a gente pode julgar. A mesma coisa com a tolerância. Se eu disser para você assim, seja intolerante, vai soar mal para caramba, né? A pessoa vai dizer, poxa, o cara está falando isso, seja intolerante, porque é bonito você ser tolerante. Mas a gente deve ser tolerante com tudo? Por exemplo, tolerante com o erro, tolerante com o pecado do meu irmão. A gente deveria ser tolerante? Então, assim, é uma balança, né? Há casos e casos, e nada, como eu disse, é 8 ou 80, não são extremos. Né? Existem situações, sim, em que a gente deve ser tolerante, existem situações, sim, em que a gente deve ser intolerante. Como eu disse aqui. Tá, ok.
Obrigado. Vamos lá. Tolerante com erro, tolerante com pecado, tolerante com aquilo que vai contra o padrão que Deus revela para nós através de sua palavra. Então, com essas coisas, devemos ser intolerantes. Parece que entre os cristãos de hoje, o texto mais citado não é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão absurda, tão inconcebível, que Ele dá o seu único filho, seu filho unigênito, perfeito, para morrer no nosso lugar de nós que estamos aqui, né? Para que nós tivéssemos vida. Ele morre para que nós tivéssemos vida. Essas são as boas novas do Evangelho. Mas parece que o versículo mais usado dentro desse contexto que eu estou falando hoje é o texto de Mateus 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Todo mundo já ouviu esse versículo aqui, né? É conhecido de todo mundo. Por causa disso, no meio de muitas igrejas, e a gente vê isso à torto e à direita, a heresia ela já não é mais denunciada. A gente deixa passar, porque a gente é tolerante com o erro. O pecado passou a ser tolerado, porque a gente tem que amar, a gente tem que tolerar e não julgar. É isso que a gente aprende. O pensamento de que se Deus ama as pessoas e pagou o preço pelo pecado delas, se esse pensamento é verdadeiro na concepção dessas pessoas, eu não tenho o direito de julgar. Não é verdade? Se Deus pagou o preço, quem pagou foi Jesus, não fui eu, como é que eu vou julgar? Por que eu vou julgar essas pessoas? Esse pensamento está no meio das igrejas e é um pensamento absolutamente errado. Deus nos ama sim, mas quando nós praticamos o pecado por livre iniciativa, quando nós praticamos o pecado consciente de que estamos pecando, gostando do que estamos fazendo e repetidas vezes, a gente está desagradando a Deus e, como diz a palavra, nós estamos fazendo, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Se eu não posso discernir que um irmão peca, se dentro da igreja, falando de nós, se eu não tenho o direito de julgar no sentido de discernir que um irmão está pecando, como é que eu vou chegar para ele e conversar, e expor que eu sei que ele está pecando, e dizer para ele que ele está errado, e ser intolerante com o pecado dele, e como diz a palavra, para que eu ganhe ele e traga ele de volta. Né? Se eu não tenho espaço para julgar e nem para tolerar, isso se torna impossível. A sociedade aí fora, o mundo, ela vive em seus próprios erros, ela vive em seus próprios enganos, em suas próprias normas morais. Né? O mundo hoje está enlouquecido, principalmente na questão moral. Questão de violência, questão de economia pelo mundo, isso nem se fala. Mas a questão moral das pessoas está muito, muito, muito deturpada. A gente escuta aí fora, isso aqui eu ouvi de um amigo. Eu sou bom, todos são bons, então não julgue ninguém. Ninguém tem erro. Parece que o seu erro é para você, né? Você vive o seu erro. Se você vive o seu erro, aquilo já não é mais erro. Se é certo para você, vai fundo, irmão. Não é assim? Se te faz feliz, que mal tem. Esses dias alguém fez uma postagem cristã, né? Aí botaram assim, se te faz bem, que mal tem? Aí embaixo botaram assim, Satanás. Como se a frase fosse o diabo que tivesse. Claro que não tem isso na Bíblia, né? Mas o pensamento é bem condizente. Um amigo disse para mim uma vez, ele é ateu, um desses que eu comentei com vocês, questão de que eu sou bom. Eu dizendo para ele que nós nascemos em pecado, que o homem é mau desde o nascimento. O homem é mau pela sua natureza pecaminosa. Ele dizendo que não, que o homem é bom. O homem é bom e o meio é que corrompe o homem. Tolere, a palavra é essa, tolere. Existe, nesse meio todo dessa tolerância da sociedade, não julgue, tolere tudo, aceite tudo, respeite os erros dos outros, os pecados dos outros, mas existe um grupo aí que se aceita na sociedade que esse grupo seja criticado. Esse grupo ele é normalmente tratado com intolerância no meio da sociedade. Esse grupo somos nós, que estamos aqui. Com os cristãos não há tolerância. Com a verdade do cristão não há tolerância. Com o que ele crê, não há tolerância. Não há tolerância. Nós que
vivemos no mundo, nós temos que ser aqueles que denunciam o pecado, aqueles que olham, que observam e que discernem aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Nós temos que ser aqueles que tomam postura diante de um mundo que não tem postura para mais nada, porque muitas vezes a gente é tolerante no sentido que a gente cala. Às vezes a gente está no meio de pessoas que estão professando as suas crenças loucas, morais, e a gente dá simplesmente uma risadinha, a gente não toma partido, a gente não se defende, a gente não fala do que a gente crê, porque a gente, talvez por falta de conhecimento, de que nós temos o direito sim de julgar, que nós temos o direito sim de sermos intolerantes com o pecado, nós temos o direito sim de sermos intolerantes com o erro, a gente se deixa levar por essa maré que conduz a sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que pelo menos nós que estamos aqui essa noite, e que a gente esteja nesse grupo que eu falei, né? Nesse grupo de pessoas que se comprometem com a verdade do Evangelho. Isso não quer dizer também, por outro lado, até quando eu preparei isso aqui, eu pensei para não soar esquisito ou ser mal interpretado, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair na rua apontando o dedo na cara das pessoas, né, e dizendo que fulano vai para o céu, que fulano vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou bater na porta lá do suposto professor homossexual e dizer que ele e o namorado dele vão para o inferno. Jamais vou fazer um negócio desse, assim como eu não faço com o meu vizinho adúltero, certo? Mas a gente precisa ter a coragem de tomar posição quando a gente for questionado. Porque às vezes não, muitas vezes a gente se cala, porque a gente é tolerante com o erro alheio. Nós temos que ter coragem também de, em amor, isso falando da gente agora, procurar os nossos irmãos que sentam aqui nos bancos com a gente, que ceiam com a gente nos domingos, né, que participam das atividades da igreja e que, por algum deslize da vida, estão incutindo em algum erro. Às vezes a gente sabe que o irmão está em pecado, a gente sabe que o irmão está fazendo alguma coisa que não condiz com o padrão que Deus estabeleceu para nós. Nós sabemos que tem, às vezes, irmãos fazendo coisas ou falando coisas que estão machucando, ofendendo outras pessoas, e a gente simplesmente se cala. A gente não pode fazer isso, a gente precisa se posicionar. Quando a gente souber que as práticas dele estão em desacordo com aquilo que, biblicamente, se espera de um cristão. Mas não adianta eu ficar falando aqui se a gente não pegar textos bíblicos para a gente analisar, né? Senão vai ser simplesmente a opinião do Rodrigo. Então a gente vai partir para essa parte de textos bíblicos e seus princípios. E se alguém quiser falar alguma coisa, tá, vocês fiquem à vontade aí, só levanta a mão aí, complementar alguma coisa, tá? Já? É o primeiro versículo que eu vou usar e eu vou começar exatamente por ele, porque foi o que eu usei na introdução. E ele lido assim, realmente, né, faz sentido. Tá? Alguém vai dizer assim, está na Bíblia. Está na Bíblia, né? 1000 chegará, 2000 não chegará. Um amigo meu falou assim, está na Bíblia. Eu falei, não está não, isso aí não está na Bíblia não. Mas isso aí está. Não julgueis para que não sejais julgados. Ninguém pode dizer que isso não está na Bíblia. Mas vamos entender isso aí. Para a gente começar a entender, a gente tem que pensar em alguns princípios básicos da interpretação. Primeiro que a Bíblia, né, nós cremos, ela é a palavra de Deus. A gente crê que a Bíblia não contém erros. A gente acredita que a Bíblia se autoexplica. Não é assim que a gente aprendeu aí desde que a gente entrou na igreja. Então a gente tem que analisar, primeiramente, os contextos, né, dos textos que nós vamos ler. Todos eles têm um contexto. A gente precisa analisar isso, não isolar versículos assim, isoladamente. Isso significa quando a gente vai procurar na Bíblia sobre algum assunto, quando a gente vai procurar assim, eu quero uma orientação bíblica a respeito disso aqui. A gente vai pegar vários textos, vai na internet lá, procura lá, você vai achar um monte de texto referente ao assunto que você quer. A gente analisa os textos, analisa os contextos de onde aqueles textos estão enquadrados. Se por acaso você escolheu lá, sei lá, 6 textos sobre aquele assunto, sobre o julgamento, se um deles parece destoar dos outros, como esse aqui isoladamente, então você começa, né, juntar todos eles, ver o que a maioria diz, e você tem que fazer um trabalho. Infelizmente, assim, demanda um pouco de trabalho para assuntos mais complexos, né? Mas hoje, a facilidade de vídeos que a gente tem no YouTube, principalmente, né, de bons pastores, de gente séria, orientando, né? O pastor Augusto Nicodemos mesmo tem um programa chamado
em poucas palavras, pegando temas assim curtinhos, explicando em áudio no YouTube, bem bacana. Mas vamos lá. Mateus 7:1. Esses textos que a gente vai falar daqui para frente, eles são alguns dos principais textos que são usados para dizerem para nós que nós não devemos julgar. Beleza? Vamos ter isso aqui em mente, esse é o ponto. Mateus 7:1. Esse texto, ele usado assim isoladamente, ele parece servir de bom argumento para quem defende que nós não temos o direito de julgar, como a Elane ali perguntou. Mas vamos analisar o contexto disso aí. Eu vou ler primeiro o versículo 1 e depois eu vou ler de 2 a 5, para a gente pegar completo. Deixa eu beber uma água rapidinho. A garganta sequinha. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 1, Jesus diz para que eles não julguem. No versículo 2, ele dá a razão pela qual eles não deveriam julgar. O padrão que eles estavam usando para julgar era um padrão errado. Eles não devem julgar as pessoas pelos pecados que eles mesmos cometem. É isso que Jesus está falando aqui. Quando Jesus fala assim, como é que eu quero tirar o cisco que está no seu olho, quando eu tenho um tronco de madeira enfiado no meio da minha cara, que vai daqui lá na cabine de som? Cisco e tronco é madeira. Jesus está falando de pecado. Está falando de pecado da mesma natureza. Como que alguém que tem um pecado do tamanho de um ônibus quer julgar alguém que tem um pecado que é também um pecado, mas que é infinitamente menor do que o dele? O que Jesus está julgando aqui, o que Jesus está dizendo aqui, ou proibindo de se fazer nesse tipo de julgamento, é o julgamento hipócrita. E a gente tem que ter isso em mente. Julgamento hipócrita. Embora um pecado seja maior do que o outro, tanto a farpa quanto o tronco são pedaços de madeira. Então, para você... outra questão, até para você ajudar o seu irmão que está pecando em alguma área, você precisa estar limpo do seu pecado. Não é? A Bíblia não diz que quando a gente sabe que o irmão está pecando, a gente vai até ele, e a gente conversa com ele, e a gente faz ele tentar entender que ele está em pecado, e mais ainda, faz ele se arrepender e mostrar frutos dignos de arrependimento e voltar para a nossa comunhão. Como é que eu vou fazer isso se eu estou pecando? Como é que eu vou te chamar de fofoqueiro se todo mundo sabe que eu falo um monte de coisa aqui na igreja, inflamo a igreja com a minha língua? Julgamento hipócrita. Era o que Jesus queria ensinar, que nós não deveríamos fazer. Um tipo de julgamento que a gente não deve fazer. Uma mulher que faz aborto, ela não está em condições de julgar alguém que matou uma outra pessoa numa briga de bar, por exemplo. São pecados da mesma categoria. Assassinato, tirou uma vida. Um homossexual, que era o caso que eu estava falando, que vive com outro homem, não está no direito de criticar um heterossexual adúltero, porque são pecados da mesma natureza. Julgamento hipócrita. O segundo texto que eu queria analisar... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ficou claro, Elane, o texto? Vamos ler mais um texto aí. João 8, de 3 a 7. Esse é mais um texto que é usado para justificar a mentira de que nós não devemos julgar. João 8, 3 a 7. Vamos lá, João 8, no versículo 3 a 7, e depois o 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Trouxeram a Jesus, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Mas eles só levaram a mulher, né? Pegaram ela adulterando com alguém, mas só levaram a mulher. E na lei
nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Só uma ressalva que Jesus era aquele que estava curando pessoas no sábado, estava com umas manias meio esquisitas naquela época, né? Desconsiderando o sábado, amando as pessoas mais do que seguindo a lei. E os fariseus estavam ali o tempo inteiro tentando pegar Jesus num furo para poder criticar ele. Por isso que eles disseram, a lei mandou a gente apedrejar ela. E você? O que você diz? Seguindo aí. Jesus, calado, seguia escrevendo com o dedo na terra. E como insistissem, eles insistiram perguntando, e tu o que dizes? Jesus endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Versículos 10 e 11. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Todo mundo conhece esse texto, né? Ele é uma história bem conhecida da Bíblia. E é também um texto que é usado para dizer que nós não devemos julgar as pessoas, porque Jesus não julgou aquela mulher adúltera. Isso é um erro. A gente precisa prestar atenção em 2 pontos aqui para a gente seguir com esse texto. Julgamento e condenação. É parecido? É parecido. Normalmente estão no mesmo contexto? Sim, normalmente estão no mesmo contexto. São a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quem julga dá um veredito, culpado ou inocente, né? A pessoa culpada é condenada, a inocente é libertada. Aqui, Jesus, ele julga essa mulher. Quando ele diz assim, vai e não peques mais, ele está confirmando que ela havia pecado. Certo? Jesus julgou, Jesus discerniu o que estava acontecendo ali, e ele tanto viu que ela era culpada de pecado, que ele disse assim, olha, beleza, quem não tem pecado aí, atire a primeira pedra. Então ele não estava não julgando essa mulher, ele estava julgando sim o pecado dela. A acusação que os fariseus fizeram em relação a essa mulher estava correta. Ela tinha pecado e Jesus julgou o pecado dela como pecado. Jesus não foi tolerante com o pecado dela, né? Como eu estava dizendo lá no começo. Então, seguindo o exemplo de Jesus, a gente deve dizer aos pecadores, né, os de dentro, os de fora, aqueles que a gente vê oportunidade, né, que o Espírito Santo mostre a gente, aqueles que vivem na prática do pecado, né, que abandonem essa prática e mostrem verdadeiro arrependimento. Para o pecador arrependido, para aquele pecador que abandona realmente a prática do pecado, o Evangelho diz, eu vou ler aqui, não precisa vocês abrirem não, o Evangelho diz o que está em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que bonito isso, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E foi essa mensagem que Jesus deu para aquela mulher. Ele julgou o pecado dela, mas ele não a condenou. São coisas diferentes. Baseado no que Jesus falou, e eu só me veio somente agora, existia ali uma pessoa que poderia apedrejar a mulher, segundo o parâmetro de Jesus, ele próprio. Né? Aquele que não tem pecado, a lei não dizia aquele que não tem pecado, a lei dizia que a adúltera era apedrejada, pronto, acabou. Né? Jesus levou a coisa a um nível tão constrangedor para aqueles homens que estavam ali, aquilo mexeu tão fundo na consciência deles, que o texto, a parte do texto que eu não li, diz que eles, um por um, foram abandonando as pedras e foram indo embora. Tamanho constrangimento que aquelas palavras causaram a eles. E Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher. E ele julga o pecado, como eu disse, mas ele decide não condenar. Ele diz assim, vai e não peques mais. E não só ele não condenou essa mulher, como ele mesmo se condenou a morrer na cruz por ela e por nós. Sabe como que isso mexe comigo, essa percepção? Saber que eu não sou diferente daquela mulher. Eu sou tão pecador quanto ela. Erro em outras áreas, mas eu erro, eu peco, eu desagrado o Espírito de Deus. Mas nenhuma condenação há
para nós que estamos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Fica aqui uma lição. Julgue os atos. Julgue os atos no sentido de discernir. Julgue no sentido de se posicionar, mas jamais condene outra pessoa. O serviço de condenar alguém ao inferno, e crente adora condenar os outros ao inferno. Basta você... Todo mundo que tem rede social, todo mundo que tem Facebook, vocês devem ter visto lá, fulano... é tanta coisa assim que... E aquilo me dá uma raiva de ver aquelas coisas assim que aquilo me ira, sabe? Tipo de coisa do dedo de Deus afundando o Titanic... Porque falou, nem Deus afunda esse navio. Aí o crente vai lá e bota o dedão de Deus assim, falando como se Deus tivesse, falou mal de mim, agora eu vou destruir. Porque o John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Aí vem um pastor dizer que ele levou 3 tiros, um em nome do Pai, um em nome do Filho e um em nome do Espírito Santo. Sim. Como ignorante. Por falta de conhecimento. A postura. Uhum. Sim, sim. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim, deve falar a verdade. Uhum. Mais do que pode, devemos, né, falar a verdade. A questão da condenação, que eu só queria para concluir esse ponto, é que condenar o inferno ou promover alguém aos céus é papel de Deus, não é papel meu, não é papel de vocês. A gente julga os atos, a gente se posiciona, mas a gente não deve dizer que alguém, fulano vai para o inferno. Assim, sem ser hipócrita, a gente olha o fluxo de vida, né, das pessoas. A gente vê lá um cara lá igual, eu sempre uso exemplo assim, porque é um extremo meio que quase todo mundo concorda. Adolf Hitler lá, fez o que fez, se matou com um tiro na cabeça, a gente olha aquilo ali, internamente a gente vai pensar assim, será que esse cara foi para o céu? Será que esse cara foi para o inferno? Eu não sei, assim, tudo indica que o cara não foi salvo, né? Mas eu não posso afirmar isso, porque quem conhece o coração é Deus. Né? E se alguém chegar aqui no céu lá e tiver Hitler salvo lá pela graça, porque Cristo resolveu salvar ele lá no último momento dele, alguém vai dizer assim, eu não fico aqui com esse cara não, eu vou descer, Deus é que sabe. Então que a gente tenha muito cuidado, assim, é um exemplo extremo, mas que a gente tenha cuidado no nosso dia a dia, nas coisas, nos exemplos mais sutis, né, que a gente tem acesso no dia a dia. Quem está de pé, quem não está pecando igual aquele irmãozinho pecador que está ali, ó, que tenha cuidado para que não caia. Na verdade, a gente pode julgar a atitude, aquilo que está claro. Dá um exemplo aqui que eu até tinha anotado aqui, não sei nem aonde. Se eu for repetir depois, você me acusa aí. O tesoureiro da igreja roubou, deu um desfalque lá e fugiu para Cuba com o dinheiro da igreja. É um fato. O cara roubar aí, o cara é esquerdista. Brincadeira. Não, mas o cara foi ali, roubou, fugiu com o dinheiro da igreja. É um fato. A gente vai julgar no sentido de discernir. Está errado, é pecado, o cara roubou. É diferente. Agora, isso está mais para frente, vocês me adiantaram aqui meus estudos aqui. Hein? Agora, uma irmã chega domingo aqui e fala assim, eu quero dar um testemunho. Pastor, eu posso dar um testemunho aqui? Aí pode. Ela vem falar, porque Deus fez isso, fez aquilo na minha vida, que não sei o quê. Aí você está indo no banco, olha e fala assim, tinha que ser domingo mesmo para dar testemunho? Por que não está na quinta-feira lá? Por que não deu testemunho na quinta-feira? Agora, domingo de ceia, que a igreja está cheia, isso você está julgando a intenção do coração da pessoa. Você está julgando uma coisa que não está claro para você se é aquilo. É um achismo. E isso é o tipo de julgamento que a gente não deve fazer, porque a gente não está julgando um fato, a gente não está julgando um ato, a gente está julgando a motivação do coração da pessoa. Mais um texto aí, Romanos, no capítulo 2, do versículo 1 a 3. Segundo o autor do estudo que eu peguei para dar base para isso aqui, peguei até com o pastor Diego, é um texto que, embora não seja muito usado para argumentar que a gente não possa julgar, mas ele pode ser um texto que pode acabar sendo mal interpretado. Então, acho que vale a pena a gente dar uma lida nele. Romanos 2, de 1 a 3. Mateus está rápido. Vamos lá. Portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas,
ó homem, quem quer... Desculpe, é porque o meu aqui tá, eu tenho que passar aqui a página. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. É o que a gente estava falando da hipocrisia. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? O homem aqui a quem Paulo se dirige é um homem qualquer, tá? Não é ninguém especificado. Na última parte do capítulo 1, vamos abrir aí, é que eu não anotei aqui, mas em Romanos 1. Romanos 1. Na parte aqui final do versículo 1, ele está relatando os tipos de pecados. Só para a gente contextualizar isso aqui. Ele diz assim, a partir do 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Observa aqui. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Veja que no finalzinho desse texto todo que eu li aqui, ele vem falando sobre ser conivente com o pecado. Conivente com o pecado alheio. As pessoas que sabem que existem pessoas próximas que estão cometendo todas essas coisas aqui. E Paulo diz aqui, Paulo aos Romanos, que embora conheçam os justos decretos de Deus, ele diz aqui que os que praticam esse pecado condenam esses mesmos pecados na vida dos outros. E que esses podem esperar o juízo de Deus para a sua vida. Coisa séria, porque isso serve para a gente. Não é só para aquele contexto, isso serve para a gente. O texto, mais uma vez, nos adverte a respeito do julgamento hipócrita. Ele não diz que nós não podemos julgar. Algumas passagens aqui, para a gente já caminhar para o final, se até aqui não ficou muito claro que a gente pode ou tem o direito de julgar, porque às vezes pode parecer assim, ali está dizendo para eu não julgar hipocritamente, mas não está falando para eu julgar. Então tem alguns textos que ressaltam a importância de que a gente tenha sabedoria para saber como a gente deve efetivamente julgar. E esses textos específicos daqui para frente, são poucos, vão tratar exatamente disso. João 7, no capítulo 24. Desculpa, João capítulo 7, versículo 24. João 7, 24. O texto diz assim: não julgueis segundo a aparência,
Olha o que a gente vinha falando aí. Mas julgai, segundo a reta justiça. Nesse texto aqui, Jesus está no contexto dos judeus que estavam criticando os ensinos dele. Jesus estava ensinando uma coisa... Porque os judeus eram os crentes da época ali, né? Os religiosos da época julgavam que eles sabiam toda a lei, que eles faziam a vontade de Deus. Embora Jesus venha desmascarar que todos os acréscimos que eles fizeram na lei, todo o peso que eles colocavam sobre o povo, era uma hipocrisia porque eles mesmos não cumpriam aquilo, né? E Jesus ensinava coisas diferentes. Tanto que as pessoas diziam assim, nossa, maravilhoso que esse homem ensina, né? Porque é muito diferente, ele ensina com autoridade e é algo muito diferente. Então os judeus estavam, nesse contexto aqui, criticando Jesus por causa dos ensinos que ele estava trazendo, chegando ao ponto de dizer que ele deveria estar com um demônio no corpo. E Jesus não os proíbe de julgar, mas Jesus diz, quando vocês julgarem, vocês devem usar um parâmetro, uma régua para julgar. E essa régua é a reta justiça. Ele proíbe um certo tipo de julgamento. Mas ele diz que o julgamento exterior, é o que a gente estava falando antes, ele é superficial. Julgar as motivações de uma pessoa, por exemplo, pode ser perigoso. Eu vou colocar aqui, Matheus, coloca para mim aquela imagem primeiro do... Foi isso aqui que deu origem a... Eu queria conversar com vocês sobre julgamento. Está lá o nosso presidente lá. Um amigo cristão fez essa postagem aí. A postagem diz assim, um presidente que ora antes das refeições. O diabo não se conforma. Olha a cara da repórter da Globo. Sinceramente, quando eu vi essa imagem, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, isso está parecendo simplesmente um clique no momento certo. Eu não estou vendo ninguém orando, eu estou vendo pessoas conversando, é porque o presidente está com a mão entrelaçada e aparentemente com o olho fechado. A gente vê que tem outras pessoas lá atrás de olhos abertos. Tem um rapaz lá, um senhor de cavanhaque olhando. Tem alguém em pé lá atrás, tem um outro lá atrás em pé também. Então, assim, aparentemente estava acontecendo uma conversa. Alguém pegou esse clique especificamente e colocou, algum crente, né? A gente estava falando aí, pegou ali um presidente que ora antes das refeições. O diabo não se conforma. Olha a cara da repórter da Globo. Tem alguém julgando? Tem alguém julgando as motivações do coração da repórter da Globo? Não vou nem dizer se o presidente está orando ou se não está. Se estava, que bom. Se não estava também, que diferença faz, né? Passa aí o segundo. Eu vou mostrar para vocês a parte de comentários que vem logo após isso aqui. Eu apaguei, por razões óbvias, né, o rosto das pessoas, porque um deles era minha esposa. Aí, mentira. Mentira não, brincadeira. Olha o primeiro comentário. Amei a fúria desnecessária da repórter. Nosso presidente é ótimo. Deus o abençoe sempre. Lindo presidente. É porque eles não conhecem a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus para guardar nosso presidente. Então, assim, a gente tem um caso assim que é de internet, é comum, né? Se demonizando uma pessoa, não sabe se a repórter é cristã, se não é, o que ela estava fazendo ali, o que não estava. Pega-se uma foto e começa a se fazer julgamento de intenções, né? Sem saber o que realmente está acontecendo. Jesus proíbe isso. A gente deve julgar fatos. A gente deve julgar atos. Não julgar a motivação do coração. Aí, como eu tinha dito aqui, que vocês me fizeram antecipar, o irmão que traiu a esposa com a vizinha é um fato. Você vai julgar um fato que você está sabendo. O tesoureiro que fugiu com o dinheiro da igreja é um fato. Julgar a intenção do coração, que só Deus conhece plenamente, pode fazer a gente julgar e acabar pecando. Alguém vai dizer assim, mas o Rodrigo falou lá que a gente pode julgar. Glória a Deus, tem o direito de julgar. E a gente sai julgando tudo de qualquer jeito, né? E acaba incidindo em pecado. Então, é preciso ter sabedoria. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Paulo trata aqui de que a gente deve julgar aqueles irmãos que estão entre nós e que vivem na prática do pecado, né, e que aparentemente são incorrigíveis. A questão de condenação, eu até queria abrir uma ressalva aqui, para não ser injusto. Paulo recomenda, em outros textos, que aqueles que são incorrigíveis, que eles devem ser afastados do nosso meio, né? É uma recomendação bíblica.
E o conselho, às vezes, o conselho da igreja, às vezes, adota, né, essa postura com irmãos que se entendem que eles não querem mais seguir, não se arrependem, querem permanecer no erro. E é uma exceção, né, no caso de condenação, porque você está condenando a pessoa não ao céu ou ao inferno, né, mas sair da comunhão. Biblicamente, é necessário que assim seja, é uma recomendação de Paulo, só para dizer assim, mas o conselho condenou, então está errado, né? Então, assim, é uma recomendação bíblica. A respeito dos irmãos que estão entre nós e que são incorrigíveis, olha o que ele diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí eu falei assim, mas ele está falando de crente aqui? Isso não quer dizer, Paulo falando, absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores ou com os idólatras. Porque se fosse assim, seria necessário que a gente saísse do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha aí, está com a gente no meio, for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse Nico. Eu até falei que estava em outro texto, mas também aqui ele fala para tirar, né? Ou seja, cabe a nós também, os escolhidos, os santos de Deus, julgar aqueles que estão entre nós. E, como eu disse, julgar não é apontar e dizer, irmão, você vai para o inferno. Não, é você ir lá e conversar, irmão, você está em pecado. Abandona isso que você está fazendo. Né? Você conhece a palavra, você conhece a Deus, abandona isso. E a Bíblia diz que quando o seu irmão te dá ouvido e volta, você ganhou teu irmão, não é? Olha que coisa bonita, você pegar alguém desviado, mas a gente prefere ignorar. A gente sabe que alguém saiu, que alguém não está vindo, que está cometendo algumas coisas, a gente fica assim, eu vou me meter, não é o que a gente pensa. Principalmente se a gente não tiver intimidade com a pessoa. Estou pagando o pastor, né, tem o conselho eleito, deixa eles irem lá na casa dele. Mas é um dever nosso de cada cristão. E vou dizer mais, principalmente daqueles que são mais próximos. Né, principalmente daqueles que têm intimidade, que caminham juntos. Esse é um defeito que nós cristãos temos, cara. Alguém disse certa vez, não lembro quem, que os cristãos são o único exército que deixa os seus soldados para trás. Né? Vão caindo, vão ficando e a gente vai seguindo a nossa vida. Então, assim, algumas passagens bíblicas parecem proibir o julgamento, né, para a gente concluir. Outras parecem exigir isso. Né? Então, a gente estudando o contexto daquelas que parecem proibir, a gente vê que, na verdade, alguns tipos de julgamentos são proibidos a nós. Deus odeia o julgamento hipócrita. Deus odeia quando você e eu julgamos aquilo que nós não sabemos. Odeia, isso entristece o coração de Deus. Mas Deus ama o julgamento que é feito segundo a palavra dele. Deus ama quando nós nos posicionamos, nós discernimos e vemos que aquilo ali que nós estamos apontando, aquele erro, está de acordo com aquilo que está em sua palavra. Isso mostra que nós somos diligentes com a palavra dele. Isso fica claro para nós quando ele ordena que pratiquemos, nos dando a sua lei como um padrão pelo qual podemos cumprir esse mandamento. Então é pela lei de Deus, é pelo conhecimento que nós temos de Deus, que nós temos o direito e o dever de julgar segundo, né, de acordo com a palavra de Deus, não segundo com aquilo que a gente acha julgamento. Amém, irmãos? Eu peço que o Espírito Santo complete naquilo que eu falei, não é uma coisa que eu faço habitualmente, mas faço com muito carinho. Mas eu queria deixar claro para vocês assim que eu não trouxe nada para vocês para dar lição para ninguém, que não tenha sido lição para mim primeiro. A gente vê as coisas acontecendo, embora o exemplo que me motivou a trazer esse bate-papo, não foi um bate-papo, eu falei sozinho praticamente, trazer essa pequena reflexão sobre o julgamento, tenha sido o start, né, tenha sido outra pessoa, mas enquanto eu vou destrinchando, escrevendo a respeito disso, eu sinto Deus falar comigo também, né, porque tem áreas que eu preciso melhorar dentro dessa área de julgamento. Essa que o irmão falou, que eu achei muito corajoso da sua parte, né, de abrir publicamente, né, estava vindo para a igreja e tal, já aconteceu isso comigo aqui. Esse exemplo que eu dei da pessoa que veio aqui, eu já incorri nesse erro, sabe? Eu já olhei e falei assim, poxa, precisava fazer isso, precisava... Uma coisa que aconteceu durante o testemunho, né? Não aqui necessariamente, mas durante o testemunho aconteceram algumas coisas, precisava isso, tal, julgando a motivação da pessoa, né? Deus é que sabe do coração dela, né? Deixa ela ser grata, deixa ela fazer o que ela quiser, né? Deixa ela agradecer a Deus da melhor forma possível.
É verdade. Te aponta um dedo, tem 3 apontando para a gente, né? Que a gente tenha consciência de que nós somos todos pecadores, né? Alcançados pela graça, mas pecadores por natureza, sujeitos à falha. É verdade. Que sirva É verdade. E de reconhecer o erro quando formos julgados, né? É preciso, realmente, é uma faca de 2 gumes.